Então vamos lá. Vamos continuar nossa aula aqui hoje, dia 18 de maio. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A gente estava falando sobre modulação, né? Que são aquelas técnicas lá para a gente pegar o sinal que está num formato, jogar para um outro formato, de digital para digital, ou digital para analógico, analógico para digital, né? Para adequar o sinal ao meio de transmissão, né? Que a gente falou. E aí, o que a gente já viu aqui? Vamos falar primeiro das coisas que a gente já viu. A gente já falou na transmissão unipolar, que é o que é usado nos circuitos eletrônicos de maneira geral, né? Você põe, por exemplo, 5 volts para representar o bit 1 e 0 volts para representar o bit 0. E eu falei com vocês que isso é ruim, porque tem uma componente de DC residual, ou seja, que gera queda de potência, né? Perda de potência para aquecimento, né? Para lei de Ohm. O problema de sincronização e tal. Aí falei com vocês da codificação polar, que a gente ia trabalhar basicamente com codificação polar, que tem 2 níveis de tensão, mas 2 níveis de tensão positivo e equivalente negativo, mais 5 volts e menos 5 volts, mais 10 volts, menos 10 volts, alguma coisa assim. E aí eu falei com vocês basicamente desse tipo de codificação, a gente falou em 2 tipos, NRZ e a Manchester, né? E aí a NRZ a gente dividiu em 2 tipos, NRZL e NRZI. Lembrando, a NRZL é aquela em que eu associo um nível a cada um dos bits, então tenho, por exemplo, nesse exemplo aqui está nível alto de tensão para bit 0, nível baixo de tensão para bit 1. Então vai codificando desse jeito, ó, sempre que é 0 é nível alto, sempre que é 1 é nível baixo de tensão. E a gente falou do NRZI, que é o seguinte, por exemplo, quando o bit é 1, eu inverto o sinal, quando o bit é 0 eu mantenho o sinal. Então, por exemplo, estou começando no nível baixo. Eu quero transmitir bit 0, nível baixo. Chegou um bit 1, eu inverto o sinal. Estava baixo, vai para alto. Chegou um bit 0 para transmitir, eu mantenho o sinal. É bit 0, eu mantenho o sinal. É bit 1, eu inverto de novo. Está no nível alto, vai para o nível baixo. É 1, eu inverto de novo. Está no nível baixo, vai para o alto. Então, sempre que é 1, eu estou invertendo o sinal em relação ao que eu tinha no bit anterior. E sempre que é 0, eu mantenho em relação ao que eu tinha no anterior. Né? É isso que está sendo feito aqui. Beleza? Então, a gente falou nesses dois. E a gente falou também já no Manchester. A codificação Manchester, ao invés do bit ser representado através de um nível, o bit é representado através de uma transição. Então, ou é representado como uma transição do nível alto para o nível baixo, ou uma transição do nível alto para o nível baixo para o nível alto. Então, na codificação Manchester, metade do tempo de bit você está num nível, metade do tempo de bit você está em outro nível, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, assumindo que o bit 0, definindo que o bit 0 é essa representação aqui, ou seja, a primeira metade do tempo de bit no nível alto, a segunda metade do tempo de bit no nível baixo. E o bit 1 vai ser o contrário, primeira metade no nível baixo, segunda metade no nível alto. Então, isso representaria o 0, isso representaria o bit 1. E aí, simplesmente, quando tem bit 0, eu uso essa representação, quando tem bit 1, eu uso essa representação. E vou fazendo isso daqui até o final. Né? Então foi isso que a gente viu na aula passada. Isso aqui é usado na Ethernet, né? 802.11, 802.3, desculpa. Em algumas implementações de Ethernet é isso aqui que se utiliza. E a gente falou também no Manchester diferencial, que foi usado no Token Ring, que é que não é uma tecnologia que não é muito mais utilizada, não. E que nesse esquema é um pouquinho diferente, a gente usa também essa transição, ou seja, metade do tempo do bit num lado, metade do tempo do bit no outro, mas a ideia básica é que sempre que tiver um bit 1, eu mantenho o nível, né? Eu mantenho aqui. Então, se o bit for 1, eu não inverto, quer dizer, eu estou no nível alto, eu me mantenho no nível alto. E se o bit for 0, eu inverto. Então, se eu estou, por exemplo, aqui no nível baixo, né, acabou aqui, porque o 1 estava aqui, acabou no nível baixo, e aí o próximo bit é 0, eu inverto, eu saio do nível baixo e vou para o nível alto. Tá certo? E assim a gente vai construindo. Então, aqui, por exemplo, no Manchester diferencial, eu estou começando aqui no nível alto, tá? Opa, o bit que eu quero transmitir é 0? Opa, se é 0, então tem inversão. Então, eu já vou para o nível baixo, e o próximo metade do bit no nível alto. O próximo bit é 1, eu não inverto, então eu continuo no nível alto e o próximo metade do bit no nível baixo. É 0 o próximo, eu inverto. Se eu estou no nível baixo, vou para o nível alto. Metade do tempo no nível alto, metade no nível baixo. É 0 de novo, inverto de novo. Metade do tempo no nível alto, metade do tempo no nível baixo. É 1, não inverto, me mantenho.
fico aqui no nível baixo e a outra metade do tempo no nível alto. É 1, me mantém de novo, metade do tempo no nível alto, a outra metade do tempo no nível baixo. E a gente fez até uns exercíciozinhos com isso aí, né? Relembrando aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho isso aqui, acho que tem. Opa, peraí. Deixa eu ver se aqui se eu ainda tenho. Eu vou deixando as coisas todas aqui que eu vou usando nas aulas. Então talvez eu ainda tenha. Isso aqui de outras disciplinas. Não, eu acho que isso aí eu não botei não. Bom. Tudo bem, a gente chegou a fazer um exercíciozinho, né? Passei para vocês, a gente fez aqui em sala de aula, representar uma sequência lá de bits 1s e zeros. A gente representou usando o NRZI, NRZL, o Manchester diferencial, né? Então vamos aqui na bola para frente. Eu fechei, será? Esse aqui que a gente estava vendo. Tá aqui. Bom, beleza. No fundo, de codificação, de modulação, né? De sinais digitais em dados digitais, que é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu tenho um sinal digital que é um dado digital, que é aqui o 0, 1, 0, 0, e no final eu tenho um sinal digital também, que tem só nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. Essas são as técnicas mais importantes, o NRZL, o NRZI, o Manchester e o Manchester diferencial. Vou falar em outros aqui, só porque existem, mas são menos importantes aí para a gente saber, né? Para depois a gente falar outro aí, que o primeiro deles é o multinível, né? O multinível, você usa mais de um nível de tensão. A gente estava falando mais de 2 níveis de tensão, na verdade, né? A gente estava usando lá nível alto e nível baixo. Aqui eu tenho 4 níveis de tensão, por exemplo. Então aqui, por exemplo, estou usando mais 3 volts, mais 1 volt, menos 1 volt e menos 3 volts. E aí você associa cada um. Agora eu tenho 4 níveis de tensão. Com 4 níveis de tensão eu consigo transmitir 2 bits de cada vez. Porque com 2 bits eu tenho 4 possibilidades, né? Com 2 bits eu posso transmitir 00, 01, 10 ou 11. São as 4 combinações possíveis. Eu associo cada uma dessas combinações a um nível de tensão desses e saio codificando. Então imagina que eu queira transmitir essa sequência de bits aqui. Eu vou olhando os bits 2 a 2. O cara quer transmitir 1 0. 1 0, como é que eu vou representar 1 0? 1 0 tem uma tabelinha aqui, ó, que eu acho que isso aqui talvez esteja atrapalhando a ver, mas eu tenho uma tabelinha aqui que está dizendo, ó, que 1 0 é mapeado em mais 3 volts. Então se o cara quer transmitir 1 0, mais 3 volts. Logo em seguida ele quer transmitir 0 1, né, os próximos 2 bits, 0 1. 0,1 é menos 1 volt. Então, 0,1, opa, o sinal cai para menos 1 volt. O cara quer transmitir agora, depois de 0,1 é 0,0. 0,0 é menos 3 volts. 0,0 de novo, menos 3 volts de novo. Agora é 1,1. 1,1 está mapeado em mais 1 volt. Então, mais 1 volt. 1,0, mais 3 volts. 0,0, menos 3 volts. E pronto, tem essas 4 possibilidades aí, né? Esse é um mecanismo conhecido como de multinível, porque tem mais de um nível, múltiplos níveis. E esse especificamente é conhecido como 2B1Q, 2 bits, 1 quaternary, ou seja, um sinal quaternário, ou seja, tem 4 níveis de tensão e que permite transmitir 2 bits de uma vez, de cada vez. Então é 2B1Q. É utilizado em enlaces RDSI ou ISDN. RDSI é em português e ISDN em inglês. É rede digital de serviços integrados. Integrated Service Digital Network. Era tipo assim, foi é um tipo de serviço que eu nem sei se tem, talvez tenha ainda no Brasil, não sei, em alguns lugares do mundo. Mas ele tinha uma época que, logo depois que a gente, eu não sei se vocês pegaram isso, que tinha internet de escada, e depois antes da gente começar a ter internet dedicada, que nem a gente tem hoje, né, com ADSL, né, com cabo e tal, e a gente passou por esse intermediário aí. Pouca gente tinha isso em casa, porque é caro, mas era basicamente 2 linhas telefônicas, e daí você conseguia transmitir até 128 kilobits por segundo, que na época era muita coisa. E aí, se o seu telefone tocasse,
a ligação telefônica ocupava uma das linhas, a outra linha continuava com a internet, aí você ficava com 60, caía para 64 kilobits por segundo naquele momento, mas era bem caro isso aí. E usava esse tipo de codificação aqui, de multinível. O RDSI a gente não vai falar agora, né? Só dei um exemplo aí. Mas isso aqui são só curiosidade, tá? E esse último aqui que é o MLT3, Multi-Line Transmission 3 Level, que são usados 3 níveis de tensão, não 4, que nem o mais 3 volts, menos 3 volts, mais 1 volt, menos 1 volt. São só 3 níveis. Então, por exemplo, menos 5 volts, mais 5 volts e 0 volts. Tenho 3 níveis. Isso é usado em algumas versões do Ethernet também, né? Se a gente lê aqui, é meio confuso de entender. Se a gente for olhando no gráfico aqui, que é um exemplo, fica mais fácil. Basicamente é o seguinte, se o bit que for transmitido for o bit 0, não faz nada, você mantém no nível que você tiver naquele momento. Se o bit que você for transmitir for o bit 1, você vai mudar o nível que você vai transmitir. Como que você vai mudar? Se o bit anterior não 0 for positivo, você subtrai V, ou seja, subtrai 5 volts. Se o bit 1 não 0 anterior é negativo, você soma o V, que no exemplo aqui 5 volts. Vê o valor de tensão. Olhando isso aí é difícil de entender. Se a gente for olhar aqui no gráfico, é bem mais fácil de entender. Aqui tem a máquina de estado, que representa como que isso funciona. E aqui tem o gráfico representando um exemplo, que aí é bem mais simples da gente entender. Basicamente é o seguinte, a gente começa a transmissão aqui no menos 5 volts, por definição, podia começar em algum deles, qualquer um deles, ou mais 5 volts, ou menos 5 volts. Em 0 volts não daria para começar não, mas em mais ou menos, vou começar aqui com menos 5 volts. E aí funciona da seguinte forma, se você está no nível 0, se você vai transmitir 0 bits, você se mantém no nível, então está em menos 5 volts, continua menos 5 volts. O que você vai transmitir é um bit 1, então você sai do menos 5 volts e vai para o 0. Se você vai transmitir de novo 1, você sai do 0 e vai para o mais 5 volts. O que você vai transmitir é 0, você continua. Você vai transmitir 1, do mais 5 volts para o 0 volts. Na verdade, é sempre assim. A transição acontece sempre de menos 5 para 0 e de 0 para mais 5. De mais 5 para 0 e de 0 para menos 5. É sempre assim. Então, você saiu de menos 5, vai para 0. E aí, de 0, você vai para mais 5. De mais 5 para 0, de 0 para menos 5. De menos 5 para 0, de 0 para mais 5. De mais 5 para 0, de 0 para menos 5. E isso sempre que for transmitir um bit 1. Sempre que for transmitir um bit 0, você se mantém no nível. Então tá aqui, ó, 0, mantém no nível. 1, tá em menos 5, vai para 0. Depois vai 1 de novo, vai para mais 5. É 0, se mantém. É 1, vai para 0. É 0, se mantém. É 0, se mantém. É 0, vai para menos 5. Por que eu estou indo para menos 5 aqui a partir do 0? Porque eu vim do mais 5. Ó, mais 5 foi para 0. Então agora vai para menos 5. Não volta para mais 5, não. Vai para menos 5. Só volta para o mais 5 se primeiro passar no menos 5, depois no 0 e depois no mais 5. Então, se eu vou transmitir 1 de novo, saí do menos 5 e fui para o mais 5. Desculpa, fui para o 0. Vai transmitir 1 de novo, saiu do 0 e foi para o mais 5. Vai transmitir 0, mantém no nível, vai transmitir 0, se mantém no nível. Beleza? Esse é mais a título de curiosidade, tá? Eu não vou cobrar nem esse, nem esse. Tranquilos? Estamos com mais gente aí agora. Deu para entender isso aí? Bom, vou passar para frente então, já que esse também é mais nível de curiosidade. E a gente vai falar... Isso aqui eu não vou nem comentar agora não. Isso aqui é mais importante do que para a gente aqui. Depois a gente vai ver para quem for de engenharia de computação em sistemas de comunicação 2, a gente vai falar em codificação de bloco. Não vou entrar nesses detalhes aqui agora não. Vou falar em outro tipo de modulação. Vamos bola para frente. A gente estava falando em modulação de dados digitais num sinal digital. Agora eu vou falar em modulação de dados analógicos num sinal digital. Ou digitalização de sinais. Como é que eu pego um sinal analógico e digitalizo o sinal para transformar esse sinal analógico num sinal digital, tá certo? E aí tem esses mecanismos que estão aí, que é o PAN e PCM, mas na verdade é um mecanismo só, PAN-PCM. É um mecanismo só que é o PCM, o PAN é o meio do caminho.
como é que é a ideia básica dele? É uma ideia bem simples aí. Imagina que eu tenha esse sinal de cima aqui, esse sinal aqui de cima, isso aqui é um sinal analógico, essa linhazinha aqui, né? É um sinal analógico. E aí eu quero pegar esse sinal analógico e transmitir isso numa rede. Uma rede, eu estou transmitindo sinais digitais. Então eu quero pegar isso e transmitir isso em forma de sinal digital. Né? É o que se faz para pegar a voz, por exemplo, quando você usa voz sobre IP, quando você usa, igual a gente está falando aqui agora, estou falando com vocês, minha voz está sendo digitalizada pelo computador aqui, utilizando esse mecanismo aqui. Tem um microfone que capta minha voz é uma onda que chega num formato analógico, desse jeito aqui para o computador vai lá e vai usar esse esquema que a gente vai falar aqui para digitalizar minha voz e mandar por mensagens, né, através da internet. Quando você pega seu celular e conversa com alguém, o celular hoje é um celular digital, é a mesma coisa que ele faz. Ele pega a sua voz, passa por esse processo aqui que a gente está falando, para digitalizar a voz e transformar essa voz, que é esse sinal analógico aqui, numa sequência de bits, zeros e uns, né? Uma sequência de zeros e uns, uma sequência de bits, para ser transmitida pela rede de telefonia celular. A mesma coisa acontece com TV digital, que pega, agora em vez de transmitir voz, eu estou transmitindo imagem, né? E a imagem é também uma onda, né? Uma onda que tem uma certa frequência, uma onda eletromagnética, que tem uma frequência qualquer, e que você transforma também numa sequência de bits. A mesma coisa acontece com a máquina digital, e a mesma coisa acontece com uma coisa que caiu bastante em desuso, que é o CD de áudio, né? Ou MP3, MP4, você faz esse processo aqui, depois você compacta, mas esse processo aqui é que é feito inicialmente. Então, como é que funciona esse processo que é o chamado PCM, ou Pulse Code Modulation? Esse processo é o processo, é o que todo mundo usa. Ninguém usa nada diferente disso. Então, a ideia é a seguinte, eu tenho um sinal analógico, tá certo? E aí, o que eu faço? Eu defino, quando eu vou transformar um sinal analógico num sinal digital, eu naturalmente já vou perder um pouco da informação. Porque um sinal analógico, ele pode ir variando, ele vai variando de forma contínua. Ele está o tempo todo variando aqui, ó. Ele está vindo aqui, mudando o nível de tensão dele, variando continuamente aqui. Na hora que eu vou digitalizar isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que periodicamente fazer amostras desse sinal. Então eu vou pegar esse sinal aqui, vou fazer amostras periódicas dele, e aí depois que eu mostrar esse sinal periodicamente, por exemplo, se eu quiser reconstruir o sinal, é só eu pegar e fazer uma interpolação dos pontos, ou seja, meio que unir um dos pontos, né? Aquele joguinho de palavra cruzada lá de quando a gente é criança. Você tem os pontos todos que definem a curva, você vai pegar, vai unir os pontos que você tem mais ou menos aquela curva. Então, quanto mais frequente for essa minha amostragem, mais fácil vai ficar, mais próximo do original vai ficar a minha curva, né? Igual no ligue os pontos que eu falei com vocês. Se eu tiver um monte de pontinho do lado do outro, o desenho que eu vou fazer quando eu ligo os pontos é muito mais preciso do que se eu tiver poucos pontos, que vai ser um monte de linha reta, assim, um monte de coisa meio mal feita. Então, quanto maior a frequência de amostragem, isso aqui são as amostras que eu tenho, melhor o meu sinal digital, mais bem ele representa o sinal analógico. Da mesma forma, quando eu vou fazendo essa amostragem aqui, ó, eu faço a amostragem do sinal, mas no fundo esse sinal é um sinal contínuo. Isso significa que esse sinal, ele ao longo do tempo, ele pode assumir infinitos valores. Né? Ele pode estar aqui, de repente quando eu chegar no nível de amostragem 1 aqui, o valor desse sinal nesse momento aqui é 6,378. E aí aqui no próximo coisa ele vai ser, não, 3 não, 6, né? 6,378, isso. E aqui, quando chegar nesse ponto aqui, vai ser 6,992. Não sei, estou chutando valores aqui. Não são valores inteiros. Mas na hora de eu representar isso aqui, eu preciso dar uma arredondada nisso. Porque a ideia é que qual é a ideia do PCM? Vamos falar na ideia geral. A ideia é eu pegar essas amostras, né, fazer amostras periodicamente do sinal, pegar os valores dessas amostras e cada um desses valores eu vou transformar numa sequência de bits que represente aquele valor. Tá certo? Então,
como essa sequência de bits, a quantidade de bits que eu uso para representar cada um desses pontos aqui, é uma sequência de bits finita, que tem um tamanho fechado, vou usar 3 bits para representar cada um desses pontos, esses pontos não podem ter valores decimais, tem que ter valores inteiros. Então, eu vou ter que arredondar os valores. Então, por exemplo, aqui, ele tinha, na curva, tinha valor 4 exato. Então, beleza, 4. Quando chegou aqui, tinha valor 6,374, né, que eu falei, eu acho. Beleza, mas eu não vou poder botar isso, eu vou ter que botar 6. Então, a minha amostra vai ser arredondada para 6 nesse momento aqui, ó. Apesar da curva passar aqui em 6,374, eu arredondei isso para 6. Aqui a curva passou em 6,994. Eu arredondei para 7. Né? Arredondei para 7, um pouquinho acima. Aqui a curva passou em 1,215. Opa, arredondei para 1. Aqui passou em 1, sei lá, 237. Arredondei para 1. Aqui passou em 4,879. Arredondei para 5. Aqui a curva passou em 6,08. 0,82, sei lá. Arredondei para 6. Aqui passou em 7,01. Arredondei para 7. Aqui passou em 8,03. Arredondei para 8. Aqui passou em 0. Opa, continua. Tá, passou em 0, não, desculpa. Passou em 0,2. Arredondei para 0. Aqui passou em 2,3. 2,301. Arredondei para 2. Beleza? Então eu vou fazer essas amostras. Esse período de amostra, o tempo que eu demoro entre uma amostra e outra é constante. Então eu vou fazer uma amostra a cada, sei lá, 1 milissegundo, por exemplo. E cada amostra dessa tem um valor que eu arredondo para um valor inteiro. Tá certo? Então, se eu quiser um resultado, uma aproximação mais precisa, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu faço mais amostras, e outra coisa que eu posso fazer também é aumentar o número de intervalos aqui. Eu peguei aqui entre o mínimo da curva e o máximo da curva e dividi entre os valores de 0 a 7. Por quê? 0 a 7 são 8 valores que podem ser representados com 3 bits. Se eu estivesse usando 4 bits para representar cada um desses dados aqui, eu podia ter 16 números aqui, de 0 a 15. 16 números, cada númerozinho ia ocupar a metade, e aí eu consigo arredondar menos, ou tipo, o 6,370 e pouco, ao invés de arredondar para 3, eu poderia arredondar para 6,5, porque 6,370 e pouco está mais próximo de 6,5 do que de 6, né? Porque agora, se eu tivesse 16 números, né, de 0 a 15, eu teria alguma coisa aqui no meio. Na verdade, não seria 16, não seria 6,5, seria o número 14 aqui, né, que seria o 15, que é o último. Mas o equivalente aqui é a posição 6,5. Então, eu teria alguma coisa mais precisa. Eu teria menos erro de arredondamento. Esse erro de arredondamento a gente chama erro de quantização. Esse arredondamento é conhecido como quantização. Porque para eu ter uma quantidade, eu tenho que arredondar de um valor discreto, de valor contínuo para um valor discreto. Beleza? Então, aqui, ó, depois que eu peguei esses valores e arredondei, eu tenho esse sinal, que é um sinal que é uma série de impulsos, né, no período aqui, que é o que se chama de sinal PAM, que é Pulse Amplitude Modulation, modulação por amplitude do pulso, né? Eu consigo aqui, ó, deixa eu botar aqui uma caneta. Se eu quiser pegar esse sinal aqui e recompor ele no destino, eu poderia, opa, eu poderia simplesmente no destino pegar esses pontos aqui e ligar eles, ó. Mais ou menos assim. Se você olhar, tá parecido, se vocês olharem, tá parecido com o sinal original. Mas perde alguma coisa. Tipo assim, ó, aqui ele desceu, desci mais, ele subiu de novo. Eu posso perder alguma informação. Perder porque não está exatamente igual, mas está bem próximo do original.
certo? Se eu tivesse, que nem eu falei com vocês, aqui, por exemplo, aqui está descendo, subindo mais inclinado, aqui está subindo mais inclinado, desculpa, aqui eu estou subindo mais suave, por causa desse arredondamento para baixo aqui, ó. Então, quanto mais intervalos eu tiver, quanto mais bits eu utilizar para cada amostra, mais o sinal vai ficar preciso. E quanto maior a frequência também, mais o sinal vai ficar preciso. Então, depois, no final, o que eu faço simplesmente é pegar cada um desses números aqui, ó, amostrados, e faço a representação binária deles. Então, por exemplo, 4 é 1, 0, 0. 6, 1, 1, 0. 7, 1, 1, 1. 1, 0, 0, 1 é 1, 0, 0, 1. 5, 1, 0, 1. 7, 1, 1, 1. 3 é 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. E 2, 0, 1, 0. Então, no final das contas, essa sequência de bits aqui é o sinal PCM, que é equivalente a esse sinal analógico original aqui. Quando chega no destino, o cara recebe isso aqui no destino, ele consegue recompor essa série de impulsos aqui e desenhar esse sinal analógico que é equivalente, ou pelo menos bem parecido com o sinal analógico que eu tinha na origem. Não é exatamente igual, mas é bem parecido. Tá claro o funcionamento do PCM antes da gente continuar? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o PCM, mas primeiro eu queria saber de vocês aí se deu para entender essa ideia do PCM, essa ideia da modulação. Deu sim, professor. Beleza? Então, beleza. Eu ia tirar minha câmera, não tirei, né? Bom. Então, vamos lá. O que eu falei com vocês, então, aqui? Duas coisas que a gente pode observar quando a gente usa esse PCM. Certo? Deixa eu botar a caneta de novo aqui. Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta para ficar diferente, não ficar igual. Vou botar aqui o vermelho. Duas coisas que a gente pode observar que eu falei aqui com vocês, que é quanto maior a frequência de amostragem, amostras, quanto maior a frequência das amostras, melhor, né? Porque mais preciso eu vou ser. Então, quanto maior a frequência das amostras, melhor. E da mesma forma, quanto mais bits isso ficou loits, parecia escrito, que tá escrito loits aqui, né? Mas é bits. Quanto mais bits por amostra, também, opa, nem amostrar não, que eu quis desenhar uma seta que agarrou aqui. Também é melhor. Quanto maior a frequência de amostragem, melhor. Quanto mais bits por amostra, também melhor. São as duas coisas que podem fazer eu melhorar o meu sinal aqui. Porque se eu tiver mais amostras aqui, ó, se eu tivesse mais uma amostra aqui no meio, por exemplo, eu podia ter uma amostra que viesse aqui e que mostrasse que o meu sinal no fundo era para descer um pouco mais e ficar mais preciso. Tá certo? Então, se eu tivesse mais uma amostra aqui no meio, talvez não fosse para descer tanto, era para descer um pouco mais suave. Da mesma forma, se eu tivesse mais intervalos aqui, de repente isso aqui não ia ficar no zero, isso aqui ia ficar mais aqui para cima. E aí eu ia saber que esse sinal não toca no zero aqui, ele chega próximo do zero, mas ele não toca, que é o que está acontecendo aqui. Então, as duas coisas que eu posso melhorar o sinal é ter uma frequência de amostragem maior e ter mais bits por amostra. Bits por amostra, quanto mais eu tiver, melhor. Isso não tem limite. Botou mais bit, melhor, vai ficar mais próximo do original. Frequência de amostras, quantas amostras eu vou fazer por segundo, isso o Nyquist, que é um cara que a gente já estudou, que a gente já falou nele, ele tem uma lei
que é conhecida como Lei de Nyquist, que diz que não adianta você botar mais à vontade não, porque não tem muito jeito. Não tem muito jeito não, que tem um limite. Gente, eu estou botando aqui para poder não atrapalhar agora. Que tem um limite aí de frequência a partir do qual não faz muita diferença mais você usar. Que é o seguinte, o que o Nyquist fala, o teorema de Nyquist, é que a taxa de amostragem, ou a frequência de amostragem, quantas amostras eu pego por segundo, ela tem que ser o dobro da frequência do sinal para que ele possa depois ser recomposto fielmente. Então, o que o Nyquist fala é que se eu tenho um sinal senoidal, por exemplo, se eu fizer 2 amostras, amostrei aqui e amostrei aqui, tá certo? Por exemplo, só existe, basicamente o que ele quer dizer, o que ele mostrou, é que só existe essa senoide, tá? Só existe esse sinal senoidal que passa por esses 2 pontos e que tem essa mesma frequência aqui. Então, se eu tenho 2 amostras do sinal, só existe esse sinal, essa senoide, que passe por que tem essa frequência aqui. Então, imagina que isso aqui é uma senoide com uma frequência F. Eu estou fazendo a frequência de amostragem aqui é 2F. Vou chamar de FA, frequência de amostragem. A minha frequência de amostragem aqui é o dobro da frequência, né? Tem duas amostras aqui no período. O que o Nyquist comprovou matematicamente é que não existe outra senoide que passe por esses 2 pontos com frequência F. O que eu poderia mudar na senoide aqui se eu mantiver a frequência? Eu podia mudar a amplitude. Se eu mudar a amplitude, ou o sinal vai passar um pouco mais para lá do ponto, ou um pouco mais para baixo. Se a amplitude for maior, ele vai passar mais aqui por fora da amostra, né? Se a amplitude for maior, ele vai passar um pouco mais aqui por fora. Não sei se o desenho ficou bom assim. Se a amplitude for maior, ele vai passar um pouco, para tendo a mesma frequência, ele vai passar um pouco mais por fora. Desenhei mal pra caramba, mas é isso aqui. E se a amplitude for menor, ele vai passar mais por baixo aqui do ponto. Então, só existe essa senoide que passe por esses 2 pontos aqui, tá certo? Também outra coisa que eu posso variar, além da fase, além da amplitude, é a fase. Mas se eu variar a fase, eu podia variar a fase disso aqui, começar esse sinal com amplitude maior é daqui, ó, para ele passar exatamente por esse ponto. Mas ele vai passar por esse ponto e vai acabar não passando por esse outro ponto aqui. Então só passa por esses 2 pontos se for um sinal. Só tem um sinal que passa por 2 pontos. É o equivalente àquilo que vocês aprenderam lá no primeiro grau, que só existe uma reta que passa por esses 2 pontos aqui, que é essa reta. Era para ser reto. E era passar pelos pontos. Eu não consigo desenhar uma outra reta que passe por esses 2 pontos. É só essa. Não existe outra. É a mesma coisa. Dado 2 pontos aqui, só tem um sinal com frequência F que passa por esses 2 pontos. Beleza? Isso ele comprovou. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que para eu recompor um sinal direitinho, para eu poder ter um sinal na origem que eu consiga recompor ele originalmente, eu preciso de uma frequência de amostragem que seja, no mínimo, igual a 2F. Se a frequência de amostragem for menor do que 2F, se eu vou ter menos do que 2 pontos no período do sinal, eu não consigo recompor o sinal. Eu posso ter vários sinais diferentes, vários senóis diferentes que passem por um ponto só, né? Que é menos do que 2 pontos, vai ser um ponto. Porque eu posso mexer na fase dele e tal. A gente viu na fase, na amplitude, e achar um outro sinal que passe por ali. Se eu pegar 2 pontos, eu consigo recompor o sinal. Se eu pegar 3 pontos, é redundante. Vai ter um ponto aqui que é desnecessário, mas eu vou conseguir continuar conseguindo recompor o sinal. É igual, por exemplo, essa é a única reta que passa por esses 2 pontos. Também é a única reta que passa por esses 3 pontos. Então, eu posso pegar 2 pontos, eu posso pegar 3. 2 pontos é o mínimo para definir uma reta. Mas se eu tiver um terceiro ponto aqui, eu continuo estando em cima da reta. Então, para desenhar uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos, mas eu posso desenhar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desde que eles estejam alinhados, desde que eles estejam na mesma reta. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos para definir uma senoide, mas eu posso ter 3, 4, 5, 6, desde que eles todos estejam na senoide. Então, a minha frequência de amostragem
ela tem que ser pelo menos igual a 2F. Ela tem que ser maior ou igual, a frequência de amostragem, tem que ser maior ou igual ao dobro da frequência do sinal. Como qualquer sinal pode ser escrito como uma soma de senoides, né, que são as harmônicas que a gente viu lá por Fourier, então, dado um sinal que eu quiser representar, eu tenho que pegar a frequência máxima dele, a harmônica mais da harmônica mais relevante de maior frequência, que é a frequência máxima do sinal. E aí, se eu quiser recompor um sinal analógico qualquer, eu tenho que usar isso aqui, ó. A frequência de amostragem tem que ser necessariamente maior ou igual ao dobro da maior frequência, da frequência da maior harmônica. Essa frequência máxima aqui é a frequência da maior harmônica. Ou harmônica de maior frequência, né? Esse M ficou feio pra caramba, né? Mas é isso aqui. Deu para entender? Deu sim, professor. Beleza. Dá para a gente fazer uma conta aqui, então. Dá para a gente fazer algumas contas, né? Então, vamos fazer uma conta aqui essa conta que está aqui embaixo. Essa conta aqui é baseada em dados reais do sistema telefônico. Então, imagina o seguinte. Eu tenho um sinal de voz telefônico que ocupa uma largura de banda de 4 kHz. Já falei isso com vocês, né? Que no telefone se usa filtros e tal, você deixa passar só de 0 a 4 kHz. Então, imagina a telefonia digital, como é a nossa telefonia hoje fixa, ela passa sinais de 0 a 4 kHz. Se eu digitalizar esse sinal utilizando PCM e cada amostra tiver 8 bits, não são só 3 bits igual eu botei aqui não, imagina 8. Eu botei 3 aqui para poder representar mais fácil. Mas normalmente se usa 8 bits para o telefone. 8 bits quer dizer que eu vou ter de 0 a 255. Eu vou dividir isso em muito mais niveizinhos aqui para ter um sinal mais preciso. Então, quantos bytes por segundo eu vou ter no sinal resultante? Ou seja, eu vou ter um sinal digital que vai ter X bytes por segundo para poder representar a voz telefônica, né, num sistema telefônico. Então, vamos pegar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Opa. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos usar isso aqui para a gente fazer contas aqui. Vamos lá. O que eu falei com vocês, no sinal telefônico eu tenho 4 kHz. Né? De 0 a 4 kHz, então minha largura de banda do meu sinal é de 4 kHz. Falei que eu uso 8 bits por amostra. Quer dizer que a minha amostra pode assumir valor de 0 a 255. Tá zero? Então, estou usando 8 bits para cada amostra de voz. Se o meu sinal é de 0 a 4 kHz, isso significa que a frequência máxima do sinal é de 4 kHz. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim, não, talvez? No caso, a frequência máxima vai ser 4 kHz, professor? Isso, Porque no porque sistema ele já telefônico. especifica, no caso, né? Que a Isso, largura de banda é 4, então não tem isso como aí, ser mais que isso. isso aí. Então, a minha Beleza. frequência máxima, a maior harmônica, vai ser de 4 kHz. Então, com isso, eu consigo chegar à conclusão que a minha frequência de amostragem, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser igual a 2 vezes a frequência máxima.
né? Isso aqui é o teorema de Nyquist lá que eu acabei de falar com vocês. Isso aqui é o teorema de Nyquist. Então, a minha frequência de amostragem vai ser de 8 kHz. 8.000 amostras por segundo. Beleza? É disso para cima. Mas eu sempre uso o mínimo, porque quanto menos amostras eu tiver, menos capacidade de canal eu preciso para transmitir a informação. Eu vou ter 8 amostras. Né? Só que qual vai ser a minha taxa de transmissão? A gente usa normalmente taxa R, de rate em inglês, que é a taxa de transmissão. A minha taxa de transmissão vai ser o quê? Vai ser quantas amostras eu tenho por segundo, que é isso, a minha frequência de amostragem, que eu já vi que são 8 kHz, 8.000 amostras por segundo, não é isso? Vezes o tamanho de cada uma dessas amostras. O tamanho de cada amostra, beleza? Se eu tenho 8.000 amostras por segundo e cada amostra ocupar 1 byte, eu vou ter 8.000 bytes por segundo. Concordam? Que é exatamente o que acontece, né? Eu tenho 8.000 amostras por segundo. Eu tenho o tamanho da amostra, que são de 8 bits. Então, eu vou ter 8 vezes 8, 64. 64 kilobits por segundo. É o que eu preciso para transmitir um sinal de voz no telefone. Tá claro? Professor, Hum, eu só não entendi muito bem ali a frequência máxima. Por exemplo, se eu Uhum. tenho 8 bits por amostra, por que a frequência máxima é até 4 kHz? Não. Isso aqui é um dado, isso aqui é outro dado. Um não é derivado do outro, não. Eu podia ter frequência máxima de 4 kHz e usar 16 bits por amostra. E usar 3 bits por amostra. O que eu falei aqui no enunciado... Deixa eu voltar aqui no enunciado lá. O que eu falei aqui no enunciado... Cadê? Tem que pegar aqui, assim. Aqui eu acho que eu... Opa, aqui eu acho que eu... Espera que eu me perdi aqui. Como é que eu faço para mudar entre arquivos, hein? Bom, não importa. Eu abro de novo aqui, que aí abre. O que eu falei com vocês é que aqui, ó, o exemplo dizia que um sinal de voz ocupa uma largura de banda de 4 kHz. E que eu quero digitalizar usando o PCM, cada amostra eu defini que vai ter 8 bits. Cada amostra vai ser representada por 8 bits, eu defini isso, e eu sei que é uma característica do meu sinal ter uma largura de banda de 4 kHz, ou seja, ele vai de 0 a 4 kHz, a frequência máxima é de 4 kHz. Então, são duas características do que eu quero fazer, não é uma derivada da outra, não. O sinal telefônico ter uma largura de banda 4 kHz, eu falei com vocês que normalmente o sistema telefônico trabalha com 0 a 4 kHz, que é uma largura de banda que você joga fora algumas frequências mais altas da voz das pessoas, mas a voz continua inteligível. Então é o que normalmente se usa no sistema telefônico. Não é um dado que tem como você calcular, é um dado que foi definido como tal. O sistema telefônico ele usa sinais de voz com frequências de 0 a 4 kHz. Mais do que isso, tem um filtro e joga fora esse sinal. Então, o sinal telefônico é de 4 kHz. E eu vou digitalizar ele usando o PCM, cada amostra vai ter 8 bits. Então, as amostras aqueles intervalinhos são 256 intervalinhos diferentes. 255 intervalinhos, né? De 0 a 256. E aí eu quero saber o seguinte, depois eu vou ter uma sequência de bits. Quantos bytes por segundo eu vou ter o sinal resultante? Ou quantos bits por segundo? Então, isso daqui é um dado. Eu sei que o sinal tem essa característica. Isso aqui é uma característica do sinal telefônico.
Sinal de voz, vou botar assim, sinal de voz entre parênteses no telefone. E isso aqui é uma característica do PCM que eu quero usar. Da modulação, né? Da modulação PCM que quero usar. Então, esses dois aqui são dados do problema. Que eu quero usar um PCM com 8 bits para ter uma representação mais fiel, né? Na hora que eu vou digitalizar, eu tenho um dado que é mais próximo do original. E eu sei que o meu dado tem uma frequência, tem uma largura de banda de 4 kHz. A partir daí é que eu calculei. Simplesmente falei que a frequência de amostragem é o dobro da maior frequência, ou seja, é 8 kHz. Peguei isso aqui e multipliquei pelo tamanho de cada amostra, que são 8 bits, né? 8 bits por amostra. Então, calculei que se eu pegar esse sinal, um sinal digital, um sinal analógico de voz e digitalizar ele, para transmitir ele, eu preciso de um canal que me permita transmitir 64 kilobits por segundo. Ficou claro agora? Ficou sim, professor. Valeu. Beleza? 64 kilobits por segundo, ou, se eu dividir por 8 kilobytes por segundo, né? Tanto faz, porque não é enunciado pedir em bytes por segundo. Mas 64 kilobits por segundo é um número importante, inclusive, porque a gente vai ver isso quando a gente vai falando mais coisas aí do sistema telefônico. O sistema telefônico, ele usa, é todo baseado nessa referência aí de 64 kilobits por segundo, que é o que você precisa para transmitir um sinal de voz. E vem daí, vem disso aqui que a gente está falando. Sistema telefônico. Beleza? Eu posso calcular do mesmo jeito, né? Calculei aqui para o sistema telefônico, né? Vou deixar esse cálculozinho para o sistema telefônico aqui, vou só diminuir ele de tamanho, bem aqui, para a gente falar sobre outro que é música digital, que sempre se usa como referência a qualidade CD. Mesmo hoje em dia que a gente não tem muito CD, né? CD caiu em desuso, todo mundo só usando streaming de áudio, ou MP3, MP4, todo mundo, mas a maioria streaming de áudio, mas CD está acabando muito, mas a qualidade CD é uma referência. Quando se criou os primeiros, né, criaram os primeiros CDs e tal, se pegou o sinal e se digitalizou um sinal analógico, que antigamente o sinal era totalmente analógico, e a gente digitalizou esse sinal, utilizando PCM também. Então você gravava, a banda entrava no estúdio lá, e quando grava, aquele sinal ele é digitalizado, né, e gravado em arquivos de voz, gravado depois no CD e tal, mas passa por um processo de digitalização utilizando PCM, também do mesmo jeito. Antes, né, quando você não tinha CD, não sei se é da época de vocês aí vocês lembram, mas se usava discos de vinil. Na verdade, o disco de vinil uma materialização assim das ondas sonoras, né? Um disco de vinil, deixa eu botar aqui para vocês aqui, ó. Vou botar uma imagem aqui no disco de vinil. Você pegar aqui um disco de vinil, ele tem um bracinho que vem aqui, ele é um espiral, né? Ele é um espiral, assim, ele vai tocando em espiral. E se você olhar aqui, se você conseguisse olhar com cuidado essa espiral, o que ela tem, na verdade ela não vou ter nenhuma forma que represente isso não, mas se você olhar ela de lado aqui, vamos dizer assim, o que está esculpido no vinil são as ondas sonoras, exatamente no formato delas. E aí essa vibração passa aqui para a agulha e a agulha acaba transformando essa vibração em sinais elétricos lá que vão transformar isso em som lá na caixa de som. Mas o que você tem aqui é a onda sonora, exatamente. Se você conseguisse olhar aqui microscopicamente, seriam as ondas sonoras aqui gravadas no vinil. Mas na hora que você pega e grava em CD, você tem que pegar isso e transformar em sinais binários, usando PCM do mesmo jeito. Então, na qualidade CD, eles assumiram que a frequência máxima, que o sinal teria que ter uma frequência máxima muito maior do que essa frequência máxima aí do telefone. Porque no telefone é uma frequência que se usa para que o outro lado consiga entender o que você está falando e consiga reconhecer a sua voz. Quando você está falando de música, você tem não só voz, você tem instrumentos musicais. E você quer mais do que simplesmente reconhecer qual é a música, você quer apreciar a música. Então no fundo, você quer perder
frequências que não são tão importantes na audição humana, ou que muita gente acaba nem consegue ouvir, ou então se ouvir não vai fazer muita diferença na música como um todo. Isso tem vários estudos por trás aí, porque se chegou a essas frequências aí. E aí, se usou como referência, não me pergunte por quê, né? Provavelmente há estudos aí do entendimento da audição humana e tal, que se chegou à conclusão em 22,05 kHz. Por que 0,5? Boa pergunta. Mas 22,05 kHz é a frequência máxima, então você vê que é bem maior do que o sistema telefônico. Tanto que quando você liga para a casa de alguém e fala, a pessoa até reconhece que é você, mas a voz sua no telefone é um pouco diferente da voz sua ao vivo. Agora, quando você está ouvindo um cantor cantando no CD ou, né, ou no MP3 e tal, a voz dele é a mesma do que é ao vivo. Não tem tanta deturpação. Porque a frequência máxima é 22,5 kHz, a maior frequência. Que é muito maior do que o que um ser humano consegue gerar, né? Por mais que a voz, mais aguda que seja a voz. Mas tem instrumentos musicais, tem flauta, tem violino, instrumentos que têm tons muito mais agudos do que a gente, com frequências muito mais altas do que a gente. Então se usa normalmente uma frequência de amostragem bem maior aí. Porque a frequência máxima que você consegue pegar, isso é característica, vamos botar aqui de novo, característica do sinal musical, vamos dizer assim, né? Para boa qualidade. Vou botar assim, para boa, não, vou tirar o para aqui para caber numa linha só. Para ter uma boa qualidade de audição, se chegou a essa conclusão, que frequências maiores que essa vão interferir muito pouco no sinal que você dá, no que você está ouvindo. E também se usa 8 bits por amostra. 8 bits por amostra de cada canal. O telefone, o sinal é mono. Você tem só um canal de voz, é só a sua voz. Quando você está falando em música, a gente normalmente usa estéreo. Você tem o sinal left e right, direita e esquerda, né? Porque a gente ouve nos dois ouvidos. Então, você tem duas caixas de som, vai o sinal da direita vai o left, o da esquerda vai o right. Se você bota aqui um headphone, você vai para um headphone o sinal do left e o outro right, da direita e da esquerda. Então, você tem dois canais. Então, você tem 8 bits por amostra de cada canal. São dois canais. Dois canais de áudio. No CD, por exemplo, no MP3 e tal. Então, no fundo, o que eu tenho aqui? Eu preciso, para representar esse sinal, de uma frequência de amostragem, né, que seja igual, que nem a gente falou, que seja igual, pelo menos igual, mas eu vou usar o igual, a 2 vezes a frequência máxima. Que eu já falei aí que é o teorema de Nyquist, né? Deixa eu só botar aqui para representar bonitinho. A frequência de amostragem tem que ser igual, eu botei aqui EF máximo, mas não é isso, é 2 vezes a frequência máxima, beleza? Ou seja, a frequência de amostragem, nesse meu caso aqui, vai ser o quê? 44,1 kHz. 44,1 kHz. Beleza? Que é 2 vezes 22,05. E, então, a quantidade de bits por segundo que uma música vai gerar para num CD, por exemplo, é da frequência de amostragem vezes o tamanho da amostra. Minúsculo. Ou seja, 44,1 kHz vezes 8 bits por canal vezes 2 canais. Beleza? Canal da direita e da esquerda. Então vão ser 16 bits por canal. Então eu vou ter aí a seguinte quantidade de bits por segundo.
44,1 vezes 8 vezes 2. 705,6. 705,6 kilobits por segundo. Bem mais do que a voz ali, que era 64 kilobits por segundo, né? Mais de 10 vezes a voz, né? Se eu olhar isso aí em bytes por segundo, vai ser 88,2 kilobytes por segundo, né? Por que eu estou fazendo a conta em kilobytes por segundo? Vou diminuir um pouquinho para caber aqui numa linha. Por que eu estou falando em 88 kilobytes por segundo? Porque, só para fazer uma conta simples aqui, se eu pegar um CD, né, que tem 74 minutos, eu acho, né, um CD? Sei lá. 74 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, eu tenho isso aqui de segundos. Vezes 88,2 kilobytes para cada segundo, eu tenho isso aqui de kilobytes que caberiam em um CD, né? Dividido por 1024, 382 megabytes no CD, né? Acho que eu fiz alguma conta errada, né? Porque no fundo cabe o dobro disso, né? Ah, eu fiz uma coisa errada aqui. Corrijam só uma coisa, pessoal. A frequência máxima é de 44,1, se eu não me engano. Acho que foi isso que eu fiz errado. E aí a frequência de amostragem que é o dobro. Então no final dá o dobro disso aqui. Bom, não importa muito não. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se eu me confundi aqui no frequência de amostragem CD. Não, são 44,1 kHz mesmo, então estava certo. Então eu fiz alguma outra conta errada, que é isso aqui mesmo, que dá isso aqui mesmo. Beleza. E bits por amostra no CD, vamos ver. Aqui deve estar falando aqui. Ó, esse aqui está falando exatamente isso aqui, ó, para o caso de um CD. Ah, ó, são 16 bits. Espera aí, mas espera aí. O que eu fiz errado aqui, ó. Aqui não são 8 bits por canal. São 16 bits por cada canal. Eu sabia que em algum lugar eu não tinha multiplicado por 2. Então são 16 bits por canal, que é o dobro disso aqui, que dá 1411,2, o que dá aqui 176,4 kilobytes por segundo. Beleza? Só multipliquei tudo por 2 aqui agora. Então, isso aqui vezes 2. Isso aqui é 764 megabytes. É a quantidade que cabia num CD original. Era 74 minutos. Como é que eu sei disso? 74 minutos vezes 60 segundos, vezes a quantidade de bytes por segundo que eu preciso para poder armazenar um sinal que era esperado na qualidade de CD, que era uma frequência máxima de 22,05 kHz, com 16 bits por amostra
em cada um dos canais. Eu tinha falado 8 bits é para voz, aqui é 16 bits. Então, da mesma forma que em cima, isso aqui é característica do PCM que quero usar. Então, da mesma forma que em cima, isso aqui é um dado. Alguém me disse isso aqui. Isso aqui também, né? Que agora que são 2 canais. Alguém me disse isso. E aí eu fui lá e calculei. Então, quantas bytes por segundo ou bits por segundo eu preciso para poder ter aquele sinal. Tá claro? Ficou Tá assim, sim. professor. Então, nesse caso aí, esses bits por amostra de cada canal, isso daí é uma informação que você vai ter que passar. E a frequência máxima também, né? Também, exatamente. É o que caracteriza. A frequência máxima é a característica do sinal que você quer codificar. E o número de bits por cada amostra, eles, na verdade, vão dizer a qualidade do áudio. Quanto mais, melhor a qualidade do áudio. Até um certo ponto que talvez no ouvido humano não sinta mais diferença, mas quanto mais próximo você fica do sinal original. Beleza? Beleza. O professor, o Eric falou que parece que o Thomas está tentando entrar e não está conseguindo. Ele não aparece aqui pra mim, não. Pior que agora que estamos no final, né? Eu tenho que aceitar ele na reunião, não. Porque normalmente quando eu aceito, aparece aqui que ele tem alguém nos participantes, aparece aqui que tem alguém no lobby, né? E aí eu vou lá e aceito, mas não tá aparecendo, não. Ele tá lá. Ele fala que ele tá esperando alguém aceitar? Cara, fala com ele para tentar desconectar da chamada e conectar de novo, da reunião e conectar de novo. Se ele tentar desconectar e conectar de novo, pode ser que funcione. Tô esperando um minutinho só para ver se ele consegue entrar aí. Bom, pessoal, vou esperar um pouquinho para falar uma próxima coisa, mas tá claro aqui o princípio, né? O Ficou Teorema de claro sim, Nyquist. professor. Beleza. Tem uns slides aqui, eu nem necessariamente sigo a ordem exata não, porque eu vou falar umas coisas depois. Eu vou passar para falar uma última coisinha aqui que a gente vai abordar na aula de hoje, já preparando para a próxima aula. Mas vou esperar um minutinho aqui, que é coisa rápida. Vou aproveitar enquanto ele não está vindo, enquanto ele está tentando entrar aí, e vou fazer uma chamada aqui. Não é para não pegar ele não, é porque até eu entrar aqui, eu espero que ele já tenha conseguido entrar. Vamos lá. Alexandre. Alexandro. Allan Kardec. David. Douglas.
Se alguém tiver respondido no chat aí, depois eu olho e ajeito aqui, tá? Mas se responder no microfone, melhor. Eric. Erickson. Eu. Felipe. Gabriel. Gilson. Não, Gilson tá trancado, né? Wilson. Igor de Souza. Igor Moraes. Lucas Gomes. Lucas Henrique. Eu tô aqui, Aqui, professor. professor. Lucas Gomes. Fala. Lucas Gomes tá aí. Lucas Henrique Lucas também. Moraes. Lucas Henrique também. Matheus. Pedro. Rogério. Eu. Tô aqui, professor. Tomás. Tá tentando entrar ainda aí, né? Vitor da Silva. Eu, professor. Opa. E o William. Deixa eu dar uma olhada aí se alguém falou alguma coisa aqui também. Eric tá aí, Matheus também, né? Matheus Scalza e Eric. Estranho isso, tá aparecendo alguém, vai deixar você entrar em breve? Sendo que não aparece aqui pra mim, né? Que normalmente aparece aqui dizendo pra eu poder deixar a pessoa entrar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, fui só tirar o compartilhamento para poder ver se, sei lá, por algum motivo estava bloqueando. Pô, muito estranho isso. Só perguntar aqui se alguém sabe o que pode estar acontecendo. Bom, de qualquer forma, eu tô achando que o Tomás não vai conseguir entrar não, né? Porque faltam 10 minutinhos de aula. Tem que falar com ele pra... A gente Será vai que ele falando com não. ele. Oi, Será que ele tá no link errado, não? pode ser também que ele esteja no link errado, porque não tá aparecendo aqui nada. Ele pode estar no link de uma outra turma. Isso é uma boa observação. Fala pro pessoal para ele conferir o link aí, porque ele pode estar no link de uma outra turma aí, de uma outra matéria. Que talvez não esteja nem com aula nesse momento, sei lá. Às vezes pode ser também porque tá tentando pelo web também. O meu tava dando muito erro por causa de ficar usando pelo web. Tá Aí usando eu pela fui... web, né? Isso. Aí eu baixei o aplicativo, agora tá por lá. Não, o aplicativo é melhor. O web é legalzinho, funciona direitinho, mas a web é mais. O aplicativo tem mais recurso, inclusive. Bom, de qualquer forma, falta 10 minutos de aula, ele não vai conseguir falar com ele para ele dar uma conferida nesse link, né? E depois ele olhar a aula. Depois ele vê a aula que eu vou deixar gravada lá.
né? Porque agora ele não vai conseguir entrar, não. Né? Agora já foi tarde. Também ele tentou entrar meio tarde, né? Ou então, pelo menos, ele avisou meio tarde. Vamos lá, pessoal. Vamos só acabar aqui. Eu, de qualquer forma, registrei aqui com o pessoal. Vai lá que é um problema mesmo. Só para ter um registro aqui na coordenação, o pessoal olhar. Vamos falar... Só começar hoje, que aí na próxima aula a gente vai falar com mais detalhes, sobre um outro tipo de modulação. A gente falou os dois tipos de modulação que a gente falou até agora são de dados digitais para transformar num sinal digital e de dados analógicos para transformar num sinal digital. Ou seja, no final das contas, eu vou ter sempre como resultado um sinal digital, uma sequência de bits, né? E essa sequência de bits, ela teve origem num dado, ou num dado digital, uma sequência de bits já, ou num dado analógico. No caso, um sinal analógico que eu modulei ele, né? Que eu codifiquei ele aqui usando o PCM. Digitalizei o sinal. E olha que essas coisas podem se combinar. Eu posso ter esse sinal aqui, analógico. Eu uso o PCM, transformo ele nessa sequência de bits. E depois ainda, eu posso transmitir essa sequência de bits aqui usando o Manchester diferencial, o Manchester, o NRZ, o NRZL. Então eu posso ainda misturar os vários mecanismos de modulação que eu tenho. Eles não são necessariamente exclusivos, né? Mutuamente exclusivos. Vou falar um pouquinho sobre codificação de sinais analógicos agora, que na verdade agora eu quero o sinal que eu vou transmitir é um sinal analógico. Então, se o sinal que eu quero transmitir é um sinal analógico, eu vou ter como resultado não uma sequência de bits, um sinal que varia entre mais 5 e menos 5. Eu vou ter como resultado um sinal analógico. E o sinal analógico que a gente trabalha normalmente é a senoide. O sinal mais fácil da gente gerar e da gente reconhecer, né, os circuitos eletrônicos e tal. Então, a gente vai trabalhar com pegar sinais que estão em algum formato e transformar em senoides. Então, a gente vai falar primeiro em transformar dados que são originalmente digitais, sequências de bits, e transformar isso em dados, em sinais senoidais para transmitir. E a gente vai falar também, a gente vai começar isso na aula agora, vou só dar uma pincelada para a gente na próxima aula falar com mais detalhes. E depois a gente vai falar sobre dados analógicos, uma modulação analógica de dados analógicos, que é o que se usa em rádio, AM, FM, mas isso aqui a gente vai falar em 5 minutos. É bem rápido, porque isso não é o foco. Nenhum sistema de comunicação utiliza mais isso aqui, de comunicação digital, né, de comunicação de dados. É só rádio mesmo, AM, FM. Mas vamos falar um pouquinho, a ideia é o seguinte, olha só. Eu tenho que transmitir sequências de bits, zeros e uns. E aí, quando eu quero transmitir zeros e uns, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar meu sinal e variar alguma coisa. Tem um sinal que represente o zero e um sinal que representa o 1. No NRZ, eu variava, eu botava lá, por exemplo, na NRZL, eu botava bit nível alto representa 1, por exemplo, nível baixo representa 0, ou vice-versa. Eu estou mudando o nível de tensão para poder representar 0 ou 1. No caso do Manchester, eu falo, uma transição do nível alto para o nível baixo representa 0, transição do nível baixo para o nível alto representa 1. Então, eu estou dizendo que tem dois tipos de transição, cada um deles representa 0, o outro 1. Quando eu tenho um sinal analógico, no caso uma senoide, eu tenho algumas coisas que eu posso variar nelas. A gente já falou em 3 coisas que caracterizam um sinal senoidal. A gente já falou isso em aulas anteriores, que são a amplitude do sinal, a frequência do sinal e a fase do sinal. Então eu posso variar uma dessas 3 características do sinal para transmitir zeros e uns. Ou então eu posso variar os 3, né? Variar combinações deles aí. Né? Na verdade, a combinação a gente vai ver que é amplitude, fase, frequência não. Depois a gente vai falar com isso aí mais para a aula que vem. Eu quero só mostrar essa parte aqui, sem essa combinação, só essa parte aqui que é bem simples de entender, que é o seguinte: imagina que eu quero transmitir uma sequência de bits, zeros e uns, e aí eu quero transmitir isso usando um sinal senoidal, um sinal analógico. Então eu vou fazer o seguinte só, eu vou pegar um sinal e vou usar uma certa amplitude, o sinal senoidal de uma certa amplitude para representar o zero, de outra amplitude para representar o 1. Então, olha aqui, amplitude mais baixa representando o zero, amplitude mais alta representando o 1. Podia ser o contrário também. Eu que defini que a amplitude mais baixa vai ser o zero, a amplitude mais alta vai ser o 1. O importante dessas definições, dessas pré-definições, é que quem está transmitindo use a mesma pré-definição do que quem está recebendo, para que quem estiver recebendo entenda que você está transmitindo um 0 ou 1.
Então, usa um sinal senoidal de amplitude mais baixa para representar 0, de amplitude mais alta para representar 1, por exemplo. A única coisa que tem diferente entre esses dois sinais é a amplitude. Frequência é exatamente a mesma, fase exatamente a mesma. Então, só variei a amplitude. E pronto, é isso que eu faço. Quero transmitir um 0, amplitude mais baixa. Quero transmitir um, amplitude mais alta. Quero transmitir o 0, amplitude mais baixa. E assim por diante. Beleza? Tá claro isso aqui? Acho que não tem mistério nenhum não, né? Esse mecanismo é conhecido como ASK, Amplitude Shift Keying, né? Que eu estou fazendo uma modulação por alteração da amplitude. Então é ASK. Assim como eu tenho ASK, eu tenho FSK, que é Frequency Shift Key. O F aqui é de Frequency, em que eu mudo a frequência. Eu mantenho a amplitude, mantenho a fase e mudo a frequência. Eu ponho aqui, por exemplo, eu estou usando um sinal de frequência mais baixa para representar o 1. Quando eu quero transmitir o 0, eu uso um sinal de frequência mais alta. Quero transmitir o 0, 1, mais baixa. Transmitir 0, frequência mais alta. Transmitir 1, frequência mais baixa. Transmitir 0, frequência mais alta. Então, mudei só a frequência. Amplitude e fase, eu mantive a mesma. Mudei só a frequência do sinal. Beleza? E por último mesmo, eu estou passando rápido só para vocês terem uma ideia. Na aula que vem eu vou voltar com isso com mais detalhes. A gente vai fazer uns exercíciozinhos e tal. Por último, eu tenho o PSK, que é o Phase Shift Keying. Então, F é de frequência, P é de phase. Isso gera um pouquinho de dúvida às vezes, né, de confusão, porque para americano é fácil, porque phase em inglês é com PH. No Brasil, fase e frequência, os dois são com F. Então, tem gente que olha FSK e acha que é fase. Não é, é F de frequência. Fase é P. No PSK, o que muda de um sinal de bit 0, se eu quero transmitir um bit, representar o bit 0 ou o bit 1, é a fase. Então, o sinal tem a mesma amplitude, a mesma frequência. E aqui, por exemplo, está com fase 0 para representar o bit 0. E com fase 180, né, começando aqui para baixo, fase 180, para representar o bit 1. Então, eu mudei só a fase. Então, eu posso mudar só a amplitude, só a frequência ou só a fase. É o ASK, FSK e PSK. Vamos ver isso com mais detalhes na próxima aula. É só um gostinho para a próxima aula. Depois a gente vai falar no QAM. Esses caras aqui, beleza, mas ninguém usa mais só esses caras. Hoje em dia se usa o QAM, que é uma mistura desses dois, que é misturando amplitude e fase. Aí na próxima aula a gente vai ver. É o que usa em TV digital, é o que usa, né, telefonia digital, né, celular, é o que se usa em Wi-Fi, em todas as transmissões digitais que a gente imagina hoje em dia. E aí a gente vai falar sobre isso. Na aula que vem, então, vou voltar nesses caras aqui para a gente ver, falar um pouquinho mais de calma, mas é só para vocês entenderem as cenas dos próximos capítulos. E vou falar no QAM. E depois a gente vai fazer uma discussãozinha legal sobre o que é um sistema de transmissão digital. Ou seja, telefonia digital, TV digital, por que a gente chama de TV digital e como que funciona todo o fluxo de informação aí. Beleza? Na próxima aula dá para a gente fazer essa parte aqui. Tranquilo? Opa. Tranquilo? Deu para entender aí, pelo menos, a grosso modo, o que é esse ASK, PSK e FSK? Que eu estou mudando a amplitude, a fase e a frequência? Ou a frequência, né? Na próxima aula vamos ver então certinho, professor. Beleza, não, é só para dar o gostinho, na verdade. Que o ASK eu estou variando a amplitude, o FSK eu estou variando a frequência, o PSK eu estou variando a fase. Mas aí na próxima aula a gente vai ver isso com cuidado. Beleza? O importante dessa aula mais é entender o que era o PCM. Esse que é o pedaço mais importante. Beleza? Boa noite aí para vocês. Até semana que vem. Eu deixei que nem eu já combinei com vocês na aula passada, eu deixei um questionário, mas o questionário não vale nota. Ele é só para quem não tenha conseguido entrar na aula. Ou, você pode fazer porque você quer fazer para testar os conhecimentos, ou então quem não conseguiu entrar na aula que pode fazer para poder ganhar, olha a aula depois, aí vai lá e faz e ganha a presença, né? Depois me manda um e-mail dizendo, professor, não tive não, mas eu fiz o questionário aqui, ó, assisti a aula e fiz o questionário. Aí eu mudo a ausência lá para presença. Beleza? Podem até falar com o Tomás lá para fazer isso. Um abraço aí, pessoal. Até
segunda que vem. Beleza. Valeu, professor. Tchau, tchau. Falou.